Então, mais uma vez falando sobre constelação familiar, falando sobre movimento da alma, de tudo aquilo que de alguma forma foi excluído na família, foi deixado sem essa memória, né? Então, a memória da família não sossega enquanto não for lembrada, não foi incluído tudo aquilo que de alguma forma foi deixado de lado pelo próprio sistema. E a constelação familiar, para quem ainda não conhece, é uma técnica de cura do fluxo do amor, do movimento do amor nos relacionamentos humanos. A princípio, a constelação ela surge com a criação através do Bert Hellinger, do alemão que a criou, e ela surge no campo familiar, tanto é que ela tem o nome constelação familiar. E o movimento da constelação foi se dando, foi crescendo. Hoje, uma boa parte, muitos países do mundo já conhecem essa técnica, né? E ela ganhou muitos campos. E ela ganhou o campo do direito sistêmico, ganhou o campo da pedagogia sistêmica e também o campo empresarial. Mas todos esses campos, ele parte do princípio da família, que é a nossa base, do pai e da mãe. Então, o nosso pai e a nossa mãe é a nossa base principal para a gente ir para a vida. A mãe representa o amor, porque é da mulher que vem todo esse fluxo, ela é a fonte. E do homem representa a força, né? Em muitas constelações, quando eu abro, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre a teoria para os clientes, para que ele tome ideia e tome posse dessa filosofia de vida, porque a constelação ela é uma filosofia. E como ela é uma filosofia, ela tem que vir brotando de dentro para fora. Então essa teoria a gente tem que começar a movimentá-la de dentro do nosso ser, para que as coisas que acontecem no mundo a gente veja pelo novo ângulo, pelo ângulo da filosofia da constelação. Então, hoje eu gostaria de tratar com vocês de uma constelação que me chamou muito a atenção. Ela me levou para uma outra dimensão. A minha alma entrou em contato com uma outra dimensão, com tudo aquilo que muitas vezes a gente pensa que estamos em mundos separados, dos que estão aqui e dos que já desencarnaram, quanto na verdade nós estamos no mundo só. Apenas algumas pessoas não conseguem enxergar aquela outra dimensão que a alma está, e que ela às vezes está em ponto de precisar ser libertada para poder evoluir, para poder ir mais na vida. E a constelação que eu quero conversar com vocês, que eu quero tratar um pouquinho, ela veio com o tema de uma pessoa, né? Ela chegou para mim e disse assim: Elisângela, eu quero fazer uma constelação. E eu falei assim: qual o foco da sua constelação? E ela disse: é essa força que eu não tenho para a vida. Aí a gente foi conversando, né? A gente foi melhorando um pouquinho esse foco para deixar o foco mais objetivo, né? Porque eu não sentia aquilo verdadeiramente. E ela me trouxe o tema, depois a gente conversar, de que o tema era como é que eu posso dizer para vocês? Uma autoestima. O empoderamento de vida que não tinha. É como se ela tivesse dentro dela uma fraqueza e não tinha uma força. E aí eu senti, então vamos lá, colocar essa autoestima. E quando a gente colocou, eu falei, então eu escolho uma carta, foi com os bonequinhos. Com os bonequinhos, gente, em outros vídeos eu já falei, sempre eu gosto de repetir, porque às vezes tem gente que pega exatamente esse vídeo. Então com os bonequinhos, ó, eu trabalho com esses bonequinhos aqui. E essas pessoas aqui, né, que elas não são reais, não, essas imagenzinhas, ó, essa senhorinha aqui, ó, tá vendo?
esse outro aqui, esse bebezinho, essa outra senhorinha, todas essas pessoas já têm uma ressonância com minha alma. E é impressionante como cada uma já me diz algo que vai acontecer, que vai ser revelado na constelação. Cada olhar, né? Olha o olhar dessa menininha, olha, olhando para o lado, né? Sem querer olhar para frente, para o futuro. Então, esses bonequinhos aqui já me revelam muitas coisas, mas também o posicionamento deles, onde o cliente é que coloca, isso também são fenômenos que vão sendo revelados. E eu falei para ela, você escolhe uma carta que represente você e uma carta que represente o tema que você está me trazendo. Então ela escolheu essa carta aqui, eu separei aqui para poder mostrar para vocês. Ela escolheu, a princípio ela tinha colocado essa pessoa, essa carta. Aí ela tirou, depois disse, eu posso trocar? Como a constelação ainda não tinha se dado, no início eu disse, pode. Aí ela colocou essa, depois eu explico a vocês o significado. E quando ela colocou essa, eu disse, agora trago uma carta que represente o seu foco. E ela trouxe essa carta aqui, ó, tá vendo? E agora eu disse, então posicione. E ela botou ela assim, em pezinha. E essa carta aqui, ela botou assim. Deixa eu ver, assim. Ó, dá para vocês verem que uma tá para frente e outra tá atravessada, né? Então, quando ela colocou isso, a primeira palavra que veio na minha mente foi, eu falei assim para ela, eu vou lhe dizer uma palavra e você me diz o que você sente. Ela disse, tá certo. Eu falei assim, atravessar. Quando eu falei isso para ela, ela olhou para mim e começou a chorar. E depois que ela terminou, né, de chorar, aí eu falei assim, o que você sentiu? Ela disse, eu tenho medo. Eu sempre tive medo de atravessar uma rua, de atravessar uma avenida, de atravessar. Eu sempre tive pânico, sempre tive muito medo. E aí, gente, eu quero abrir um parêntese para eu poder dar uma explicada para vocês o que isso tudo foi sendo revelado. Antes de eu constelar ela, eu tinha constelado a mãe dela. E a mãe dela, na constelação, chegou para mim e disse, e nos fenômenos que foram sendo revelados, surgiu uma irmãzinha. E eu disse, então coloque agora todos os seus irmãos. E quando ela colocou uma menininha, ela colocou a menininha lá, deitada. E aí ela falou, essa minha irmã, e quando eu fui botar na ordem, os irmãos dela, da mãe dessa minha cliente, ela ficou ao lado dessa menininha, bebezinha, morta. E ela falou assim, eu falei assim, o que você sente você estando ao lado dela? Ela falou, essa minha irmã, ela morreu atropelada. E eu disse, como foi? Ela disse, a gente vinha, né, naquela época, não tinha, minha mãe lavava roupa num rio, e a gente ia todo mundo com ela lavar a roupa. E a gente foi, então foi eu, minha irmã, eu tinha 5 anos, de 5 para 6 anos, minha irmã tinha 3 aninhos, minha mãe e meu outro irmão. E pra gente voltar, a hora que a gente voltou para casa, eu atravessei a pista, primeiro que o rio ficava desse lado, a gente atravessava a pista e vinha para esse lado, para ir para nossa casa. Eu atravessei e ficou minha mãe, minha irmã de 3 anos e minha outra irmã. Quando minha irmãzinha atravessou, a de 3 anos, ela saiu correndo para atravessar, veio um carro e atropelou ela e morreu.
E essa cena, ela disse que não viu a cena em si do atropelamento, porque ela estava de costa e um pouco mais longe. Ela disse que só escutou um barulho. E isso ficou muito forte na cabeça dela, que ela disse que muitas vezes saía de casa, de lá do sítio onde ela morava, e ela disse que via a irmã dela correndo e gritava: fulana, fulana, olha ali, mamãe, fulana. Aí ela disse que corria, mas quando se aproximava daquela imagem que ela via, a imagem desaparecia. E ela disse que chorava muito, porque era a irmã que ela mais tinha proximidade. E ela, o tempo passou e ela teve essa filha, da qual eu estou contando para vocês sobre a constelação dela, sobre esse empoderamento que ela não sente que tem, né? Então, quando ela veio, que eu falei, o que você sente com atravessar? E eu vi, gente, né? Eu falei assim, antes dela me dizer o que também sentia, depois que ela me disse o que sentia, o que ela tinha medo de atravessar, sempre teve muito medo, ela não entendia o porquê, eu falei assim, qual a sua idade? Ela disse, 21 anos. Então, 21, 2 mais 1, 3. A idade que a tia dela morreu. E eu falei, qual o ano do seu nascimento? Ela falou 1995. Então, 1 mais 9, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 5, 24. 24, somando 2 mais 4, dá 6. Praticamente a idade que a mãe dela vivenciou isso, né? Então, esses fenômenos que minha alma foi, pergunta, vai, né? Foi muito forte, porque quando essa menina, depois que eu perguntei a idade dela, o ano de nascimento dela, ela olhou assim para mim e falou assim, eu sei que cena é essa. Eu sempre senti uma presença muito forte dessa minha tia. E foi lindo o processo de liberar essa tia, de estar ainda aqui no seio dessa família, né? Uma almazinha, um anjo de 3 anos quando é atropelada e outros ainda chamam muito por ela, a dor ficou muito latente na alma da família. E ela tende a voltar, a querer vir e sentir. E na constelação da mãe dela, essa daqui foi a tia dela. Ela escolheu essa para a tia dela. E eu falei, então agora traga uma pessoa para representar você. E ela trouxe essa daqui. E a constelação foi se dando de forma que de um lado ela colocava ela e os pais dela. Do outro lado ela colocava, eu pedi para ela colocar os pais da tia dela. E foi uma coisa se separando. No meio disso ficou o sentimento, que foi esse daqui, o sentimento de autoestima, de empoderamento, esse medo de atravessar, que foi o próprio atropelamento, ficou no meio entre a família dela e a família da tia dela. E no meio disso tudo, antes de começar a constelação, ela havia me dito que ela tinha algo que incomodava muito ela, que era um receio muito grande de confiar em Deus. Ela falou assim, Elisângela, eu acho que eu tenho uma raiva de Deus e eu não entendo por quê. E eu pedi para ela trazer Deus, né, uma imagem que representasse Deus. E foi muito bonito o diálogo dela com Deus, porque ela trouxe Deus aqui, ó, na linha do atropelamento. Então, trazer Deus para essa linha e a tia dela também para cá, houve uma concordância muito grande com tudo como foi. E ela pôde chegar para a tia dela e dizer, tia, eu sinto muito. Você ainda era muito pequenininha quando tudo aconteceu. Mas agora você pode ir, querida.
você pode ficar em paz junto de Deus. E todos nós estamos bem e desejamos a sua alma luz. Através de mim, tia, você pôde sentir o seu pai e a sua mãe novamente. E sua irmã também. E por que eu formulei essas frases? Porque ela disse que nunca sentiu o próprio pai como pai dela. Ela sentia o avô dela como pai. E ela não entendia o porquê disso. E também a ligação que ela tem com a mãe é uma ligação muito forte, muito junta. E ela precisa agora fazer esse movimento de ir também, né? Da mãe poder também deixá-la ir. Então foi muito lindo a constelação dessa minha cliente, porque foi revelado sentimentos e dores que estavam presos na alma dessa família, pela dor da perda dessa criança. E ela pôde, com esse movimento, liberar essa dor, esse amor que estava adormecido. E dizer, você faz parte sim dessa família. Você tem o seu lugar, tia, muito especial. Então é isso, gente. A constelação familiar, ela nos traz curas, ela nos leva a uma outra dimensão, uma dimensão também espiritual e uma dimensão que leva a gente a fazer um mergulho profundo na nossa alma, na alma do nosso sistema e curar através do amor. Então é isso.